Olá, concurseiros e concurseiras, sejam bem-vindos ao canal Concurseiros Online. Eu sou a professora Jeane Aguiar e hoje vamos conversar sobre um tema essencial para a vida e para as provas de vocês. É sobre variação linguística, formalidade, informalidade, formas de tratamento, propriedade lexical, adequação comunicativa. Ai, Jeane, é muita coisa, eu não vou conseguir aprender. Calma, gente, nós vamos aprender de forma leve, prática e cheio de exemplos do nosso dia a dia, tá? Então, já deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, porque a aula de hoje está imperdível. E se você gostar da nossa aula, deixa o seu comentário aqui embaixo, que eu sempre olho todos os comentários. Antes de tudo, nós vamos entender o que é essa variação linguística. Basicamente, gente, é a forma como a língua muda dependendo de quem está falando, onde e em que contexto. Como assim, Jane? Imagine só. A maneira como você conversa com o seu melhor amigo é a mesma que você usaria em entrevista de emprego? Provavelmente a sua resposta foi não, né? Então, isso é a variação linguística em ação. Mas não se preocupe que nós vamos entender ela perfeitamente, tá bom? A variação linguística, ela refere-se às diferentes formas que a língua pode assumir, dependendo de fatores geográficos, que é chamado também de diatópicas, temporais, diacrônicas, sociais, diastráticas e contextuais, que é chamada também de diafrásicas. Esses conceitos reforçam a riqueza e a flexibilidade da língua, que se adapta aos falantes e às suas necessidades. Nós vamos entender cada uma delas, tá bom? Não se preocupe. Primeiro, nós temos a variação geográfica, ou também chamada de diatópicas. Essa aqui, ó. Tá? Essa variação, você já reparou como a mesma coisa pode ter nomes diferentes, dependendo da região do Brasil? Eu vou dar um exemplo clássico, no caso do pão francês. Aqui no Ceará, nós chamamos o pão francês de carioquinha. Lá em São Paulo, nós chamamos de pãozinho. E lá no Maranhão, nós chamamos de pão massa grossa. Olha que interessante. Outro exemplo é também a mandioca. Lembra que a mandioca, dependendo da região, ela tem vários nomes. Ela pode ser chamada de aipim ou macaxeira. Tudo depende de onde você está. Agora, imagine que você está numa prova de interpretação de texto e aparece um regionalismo desse. Saber diferenciar a língua de acordo com a região pode ser crucial para que você possa entender esse contexto. Nós temos a linguagem também formal e informal, que é o que nós chamamos de formalidade e informalidade. Nada mais é que registros distintos usados em situações diferentes. O registro formal é mais estrutural e segue normas gramaticais, enquanto o informal é espontâneo e dinâmico, ajusta-se às interações cotidianas. Então, você vai lembrar que o formal, ele segue uma norma, ele segue um padrão, e o informal são coisas mais voltadas para o nosso cotidiano. Vamos entender melhor. Lembra que eu falei para vocês que existem vários tipos de variação? Essa variação aqui, vai ser a variação diafrásica. Essa que eu falei para vocês, que é chamada de contextuais ou diafrásica. Jane, o que isso tem a ver? Tem a ver com o nível de formalidade, gente. Aqui você vai entender a diferença entre a linguagem formal e a informal. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine que você está numa reunião com o seu chefe. Você falaria assim para o seu chefe: "E aí, chefe, beleza?" Claro que não, né, gente? Primeiro você vai dar bom dia. Você vai falar assim: "Bom dia, tudo bem com o senhor?" Então, percebem como o contexto ele vai mudar de acordo com as palavras? Então, eu vou dar uma dica para vocês bem simples, Na hora de escrever uma redação ou responder uma questão discursiva, use sempre a linguagem formal. Você não vai utilizar gírias, tá? Não vai utilizar linguagem formais. Você vai respeitar as normas da gramática. Mas se for uma conversa com um amigo, a linguagem formal, ela pode ser usada perfeitamente, ela é adequada, tá bom? Agora, gente, nós vamos falar sobre a variação diastrática.
Essa daqui que eu mostrei para vocês, ó, que ela está relacionada ao contexto social. Acontece entre diferentes grupos sociais. Pense no jeito de falar com os jovens. Eles usam muitas gírias, tipo top, crush, bora marcar. Agora, compare com o vocabulário de pessoas mais velhas, que tendem a ser mais tradicionais. É tudo uma questão de contexto e de identidade. Então, os mais jovens, eles costumam falar muitas gírias e os mais velhos, eles são mais tradicionais. Isso é chamado de linguagem diastráticas, relacionadas ao contexto social. Agora nós vamos falar sobre adequação comunicativa. Diz respeito à habilidade de usar a linguagem de forma apropriada ao contexto e ao interlocutor, garantindo que a mensagem seja compreendida. Esse contexto envolve reconhecimento do padrão linguístico, mais aceito em situações formais. Então, essa adequação comunicativa, você vai adequar a sua linguagem ao contexto no qual está inserido. Se você está falando com seu chefe, você vai falar de forma formal. Se você está falando com um amigo, você vai falar de forma informal. Você também pode falar de forma formal. Então, vai depender do contexto que você está inserido, tá bom? Claro que em uma redação você vai usar a linguagem formal, ok? Agora nós iremos falar sobre a propriedade lexical. Envolve a escolha do vocabulário adequado à situação. Além disso, evidencia a diversidade vocabular da língua, com palavras diferentes para designar uma mesma ideia em diferentes regiões e contextos. Vamos entender melhor. Nós temos a propriedade lexical, que é a escolha das palavras certas para cada situação. Então, eu vou escolher palavras corretas de acordo com a situação no qual estou inserido. Um exemplo, no Nordeste, usamos o termo geladinho para aqueles saquinhos de suco congelado, enquanto no Sudeste nós chamamos de sacolé. Apesar de serem palavras diferentes, todos entendem o mesmo conceito: um doce gelado e delicioso. Então, uma dica para a sua prova: em questões de interpretação de texto, fique atento ao vocabulário usado. Às vezes, uma palavra pode ter vários sinônimos que ajudam a entender melhor o contexto. Então, você vai olhar o contexto no qual a palavra está inserida e aí você vai conseguir entender a semântica, o significado daquela palavra. E, por fim, nós temos as formas de tratamento. As formas de tratamento são aquelas palavras ou expressões que usamos para nos dirigir a alguém. E elas variam muito dependendo do contexto, do nível de intimidade e até da região que estamos. Elas mostram o respeito, a proximidade e a hierarquia entre as pessoas. Então, as formas de tratamento podem ser senhor, senhora, doutor, excelência, senhorita. Então, tudo isso são as formas de tratamento, mas nós iremos entender ela na nossa próxima aula. Eu vou explicar cada uma para vocês, tá bom? Então, viram como a língua é viva e cheia de nuances? Entender esse conceito de variação linguística não só ajuda na comunicação do seu dia a dia, mas também é uma ferramenta poderosa para brilhar nas suas provas. Então, você deve observar como as pessoas falam, como a linguagem muda de acordo com o contexto. Certo, gente? Então, gostou da aula? Deixe o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Não esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Obrigada por me acompanhar aqui e nós nos vemos na próxima aula. Um abraço da professora Jeane. Tchau!